Aleluia, graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos, uma noite agradável na presença do Senhor nosso Deus. Bom estarmos juntos mais uma vez, né? Infelizmente minha esposa não pôde me acompanhar de novo, né? Agora mudou o tipo de relatório que tem que fazer na PAI, é um monte de coisa e está quebrando a cabeça lá. Pede perdão para Janaína, pede perdão para os irmãos lá, que eu não quero ir, né? É que ela trabalha fora também como os irmãos e a igreja, trabalho e casa, né? Então as mulheres têm uma sobrecarga, né? Eu tento ajudar no que eu posso, mas tem coisa que ela falou, não, isso é para mim fazer, não é para você. Então a gente sabe que acaba sobrecarregando. Mas também uma saudação toda especial e calorosa da nossa Igreja Batista Filadélfia de Capão Bonito, né? E todas as igrejas da região, por onde o Senhor tem nos permitido andar, né? Para falar da sua palavra, o privilégio, né? Eu não falo assim, eu vou falar, não, o privilégio que Deus me dá de falar da palavra dele. Ele nos chamou. E a convite do pastor Eliseu, compartilhar com os irmãos essa noite sobre só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. E a gente vive num tempo, irmãos, no mundo em que muitas pessoas, uma grande parte, tem desejado essa glória, não a glória de Deus, mas a glória própria, né? A glória humana, ser visto, ser notado, ser reconhecido. Mas a Bíblia nos dá a orientação, na palavra do Senhor, e neste mês também, lembrando que na próxima semana agora vai ser o culto, né, de ação de graças pela Reforma Protestante no dia 30, né, não podemos fazer dia 31, mas vai ser no dia 30, ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, Casa do Leão, né, falando pelo Conselho de Pastores, também por todos os nossos irmãos e irmãs, estarmos juntos aí, e comemorando esses 506 anos de Reforma Protestante. Né, onde nós temos a liberdade de ler a palavra, estudar a palavra, orar para que Deus nos dê a todos nós, né, a direção, a orientação, o ensinamento da palavra do Senhor. Então, somente a Deus toda a glória. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos para começar. Salmos número 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1, né? Vamos ler a palavra do Senhor e você pode glorificar a Deus o quanto você quiser, não é proibido, nem aqui, nem na Igreja Batista, nenhuma igreja, não é proibido dar glória a Deus, pelo contrário, né? O culto é para Ele, a glória é para Ele, né? Que Ele cresça e nós venhamos a diminuir, né? Que eu venha a diminuir, somente Ele cresça e Ele apareça. Salmo de número 115, né? Verso de número 1. A gente não fala salmo, capítulo, porque salmos são cânticos, não são versos, e versos não são capítulos, né? São uma leitura, uma canção. Salmo 115, verso de número 1, diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, diz o salmista, aleluia. Vamos para Isaías capítulo 42, aí assim é capítulo, né? Capítulo 42, versículo de número 8. Isaías 42, versículo de número 8. Olha o que ele diz através do profeta, falando a toda a nação de Israel, a nós, a todos que leem a palavra maravilhosa e bendita do Senhor. Ele diz, Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele diz que Ele é o Senhor, e Senhor na língua hebraica, né, quer dizer dono absoluto, soberano. Ele não divide a glória dele com ninguém. Pai, Filho, Espírito Santo não divide a glória com ninguém. E um terceiro texto, irmãos, Romanos, capítulo de número 5, livro de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 e 2, Romanos capítulo 5, versículo de número 1 e 2, olha o que Paulo ensina à igreja em Roma a respeito desta nossa ligação com Deus, reconhecendo a sua glória. A Bíblia diz: tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Olha o que ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo diz que nós temos esta alegria, nos gloriar quer dizer nos alegrar, nos contentar na esperança de que um dia veremos face a face a glória de Deus. E eu creio que foi isso que Martinho Lutero quis dizer, não com uma interpretação pessoal própria, mas debaixo, da palavra do Senhor, de comentários e de estudo. Foi isso que Martinho Lutero quis dizer, que a glória é devida somente a Deus, pois somente Ele é digno de receber a adoração. E é referido na palavra de Deus que Ele não divide, como lemos agora há pouco, a sua glória com ninguém. Por isso, Martinho Lutero desenvolve em suas pregações na Reforma Protestante os 5 solas. E em evidência da pregação deste culto desta noite, somente glória a Deus, ou só lhe deu glória. E podemos observar, irmãos, falando da glória de Deus, que Ele brilha mais, esta glória brilha mais que a luz do sol, revela a sua majestade e poder. Revela o que Deus é. Eu até escrevi a caneta, eu ainda sou das antigas, escrevo a caneta, aquilo que eu vou estudando, vou lendo, Minha esposa fala: mas por que você não fala no computador? Porque o computador falha, apaga tudo, E eu realmente esqueci de salvar e apagou tudo que eu fiz no computador. Mas eu faço no computador e escrevo também na folha. Falei, aqui está garantido, aqui não apaga. Só se vier a chuva, molhar e apaga. Mas o computador perdi tudo. Então pelo menos está salvo aqui, na escrita. Então a Deus toda a glória, ao Senhor. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos fez, Efésios capítulo 1, versículo 6, vou pedir para os irmãos me ajudarem aí, Efésios capítulo 1, versículo 6, depois versículo 11, depois versículo 12, a Bíblia diz que Ele nos fez para o louvor da sua glória, a glória do seu nome. Por isso que Ele diz: esse é o meu nome, o Senhor, Jeová, Elohim, Elion, El Shaddai, todos os nomes que nós poderemos referir de Deus, esse é o nome dele. Ele nos fez para o nome, para o louvor, a glória do seu nome. Ele é, porque Ele disse para Moisés: eu sou o que sou, e não muda. Mas eu pediria que um irmão ou irmã quiser ler Efésios 1, versículo 6, depois 11 e depois o 12, por gentileza. Aleluia, olha para o que Deus nos fez. Olha o que Ele, irmãos, projetou para nós. Tirando esta palavra, eu não vou entrar nesse assunto, predestinação, livre-arbítrio, isso é coisa da igreja. Mas Ele nos fez para a glória do seu nome. Então nós somos, a Bíblia diz, a imagem e semelhança de Deus. E algumas pessoas: mas como eu, sendo falho, pecador, sou a imagem e semelhança dele e fui feito para o louvor e a glória do seu nome. Ele quis e Ele fez. Nós não estávamos lá, irmãos, na criação do mundo, mas aprendemos que Ele nos fez para o louvor e a glória do seu nome. Então temos aqui como observar 3 razões que evidenciam a glória somente a Deus. Quando eu me olho no espelho, olho a minha esposa, olho a minha filha, olho as pessoas, eu a mim no espelho, mas olhando para os irmãos: Senhor, Tu fizeste cada pessoa a imagem do Senhor, a semelhança. Então eu não acredito, irmãos, que alguém não possa usufruir da glória de Deus na sua vida, da vontade do Senhor, da benevolência, mas devolvendo a Ele a glória que lhe pertence. Então temos 3 razões, e eu vou na Bíblia: a justificação do cristão. Eu pediria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, nós lemos, mas apenas para lembrar, que a gente lê e depois a gente esquece o que leu.
Não por querer, mas a nossa mente tem a sua própria limitação. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, a Bíblia diz sobre a nossa justificação em Jesus Cristo. A justificação declara uma pessoa justa, inocente diante de sua óbvia condenação. Qual é a nossa condenação? O pecado que reside em nós. E a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Então, por causa desta fé e da justificação em Jesus, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem? De Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos onde? Firmes, e nos gloriamos na esperança de, irmãos, vermos por completo a glória de Deus. A fonte da justificação é a graça de Deus. A Bíblia diz que nós não merecemos, mas por causa desta graça nós glorificamos Ele. Reconhecemos que um dia nós éramos inimigos do Senhor, mas agora nós somos justificados. Por isso que há paz em nós. E por isso que nós cristãos nos saudamos como? A paz do Senhor, a graça e a paz, ou paz e graça, seja a forma como cada igreja usar. Mas declaramos uns sobre os outros o quê? A paz do Senhor, porque ela mora em nós. E por isso também nós temos essa condição de dar glória a Deus, porque há paz em nós. Mas pastor, como? Como disse o irmão, como é que é o nome dele? Esqueci o nome do irmão, Rivail, né? Rivail, se nós, irmãos, estamos buscando a Deus, indo em direção a Ele, nós teremos paz. Mas se nós nos afastarmos dEle, nós teremos o quê? Só problemas e dificuldades e lutas e necessidades, e vamos nos achar sozinhos e sem paz. Esses dias um senhor disse assim: pastor, ore para mim. Chegou no portão da igreja. Eu tenho o costume de terça, sábado, estar de manhã na igreja das 8 ao meio-dia, dentro do possível. Às vezes não dá, mas a maioria das vezes sempre eu estou lá na igreja orando. E ele bateu palma e disse assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração para mim? Eu falei: entre, pode. O portão estava encostado, mas sem cadeado, sem nada. Ele abriu o portão, entrou e disse assim: eu peço, vou pedir para o pastor que ore por mim, que eu estou com um vazio aqui no meu peito. E eu perguntei: o senhor está sentindo mal em primeiro lugar? Porque se estiver sentindo mal, a gente tem que caminhar para o hospital. Não, mas é uma coisa sentimental, espiritual, alguma coisa assim que precisa me completar. Eu fiz a primeira pergunta: o senhor, você já aceitou Jesus? Ele falou: não. Então o que falta para o senhor? Aceitar Jesus. Eu vou orar, porque o senhor entrou e pediu oração. É realmente a nossa tarefa orar. Mas eu quero fazer um convite: aceita Jesus agora. O senhor já ouviu a palavra de Deus já muitas vezes, já fui em muitas igrejas, visitei muitos ministérios, mas por que o senhor não aceitou Jesus ainda? A esperança, né, que Deus quer derramar no seu coração é para que o senhor então aceite, e o senhor será justificado. Este vazio é porque o senhor está longe de Deus. Mas se o senhor aceitar Jesus agora, o senhor vai receber alegria, vai receber o perdão dos seus pecados, vai receber a salvação, vai ser reconciliado com Deus e justificado. Mas como assim justificado? Eu não sou um ladrão, não sou um bandido. Não estou falando que o senhor é. Estou falando que esse vazio que está no seu peito, só Deus pode completar. E essa justificação quer dizer que o senhor não vai mais provar tristeza, angústia sozinho. O senhor vai viver uma nova vida, justificado onde? Em Jesus Cristo. E o que ele fez? Aceitou Jesus. Não ficou conosco lá na igreja, talvez tenha ido para outra igreja, mas a placa não importa. Mas eu falei: procura a igreja mais próxima da sua casa e vai servir a Deus lá. Mas ele saiu feliz pelo corredor, né? Saiu alegre, graças a Deus. Aquilo que estava vazio no meu peito, agora não tem mais nada. E eu fiquei feliz. Eu falei: procure uma igreja mais perto da sua casa. Ele não falou onde ele mora, mas eu fiquei feliz porque ele naquele momento aceitou Jesus. E a Bíblia diz que nós somos justificados através do Senhor. E o fundamento da justificação, irmãos, é a obra de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Por isso que Martinho Lutero diz: somente a Deus toda a glória. Homem nenhum, além de Jesus, foi na cruz e morreu por nós. Homem nenhum. Ou algum irmão ou irmã sabe de algum homem que foi na cruz e morreu por nós? Nenhum. Então, e é o meio também da justificação, a fé em Cristo. Exercermos a nossa fé. Eu aprendi, irmão, desde cedo que todos nós temos fé. Basta nós usarmos. Pastor, mas se a minha fé estiver tão pequenininha como o salário mínimo, eu falei: use ela. Mesmo que o salário mínimo é pequeno, mas dá para fazer algumas coisinhas. Não dá para fazer muito, mas algumas coisinhas dá.
Pelo menos o básico do básico. E eu quero ler com vocês Atos 16, versículo de número 31. E um outro irmão ou irmã jovem pode ler para nós Marcos 16, versículo de número 16. Então, dois textos, Atos 16, 31 e o outro de Marcos 16, versículo 16. Vai nos referir esta obra do Senhor Jesus para que nós, irmãos, possamos reconhecer a nossa justificação e dar glória a Deus. Quem pode ler o primeiro texto? Atos 16, 31. Paulo disse, havia ensinado, e aquele homem perguntou: o que eu faço para me salvar? Paulo diz, não precisava inventar nada, crer no Senhor Jesus Cristo, crer na obra, crer na redenção, crer no sacrifício, crer que Ele morreu, crer que Ele ressuscitou, crer que realmente os nossos pecados foram perdoados, porque não há mais separação entre nós e Deus, fomos justificados onde? Em Jesus Cristo. Por isso que a gente diz que o culto é para o Senhor, não é para nós. Se o culto for para agradar ser humano, então talvez não possa se dizer que o culto é para Deus, talvez seja para as pessoas. Mas que eu aprendi, o culto ele é para Deus. E o segundo texto, Marcos 16, versículo de número 16. Olha o que Jesus diz. E João Marcos, parente de Barnabé, ele reproduz essa fala do Senhor. E João Marcos, escreveu este evangelho, não era apóstolo, mas ele diz algo interessante que ele ouviu, ele aprendeu. Marcos 16, 16, por gentileza. Então nossa tarefa é crer. A tarefa do ser humano é crer em Deus, crer em Jesus Cristo. Não tem a confissão, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creio na obra regeneradora que o Senhor Jesus fez por mim na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Foi assunto aos céus, está à direita do Pai, intercedendo por mim, para que eu não venha cair, não venha tropeçar, não venha ficar à beira do caminho, não venha desanimar, não venha olhar para trás. Então crer. Segundo fator, irmãos, que nos leva, segunda razão, a tribulação, as lutas que nós passamos, nos levam muitas vezes ao tentar olhar para trás. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, você ouviu comigo a leitura do versículo 1 e 2, agora quero ler com vocês versículo 3, 4 e 5, a Bíblia diz não só isso, Romanos capítulo 5, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, ou não traz confusão, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então, no meio das tribulações, nós aprendemos a dar glórias a Deus. A Bíblia diz que nós devemos, irmãos, agradecer por tudo que nós passamos, até pelas tribulações, pelas lutas. Sim, está escrito na Bíblia, em todas as coisas dar graças. No momento da dificuldade, no momento, irmãos, do desespero, no momento das provações, dar glórias a Deus. Claro, ninguém é feliz sofrendo, mas no meio das lutas glorifica a Deus, que isso vai levar o nosso pensamento a essas fases que nós passamos, a tribulação, que vai produzir em nós, repito aos irmãos, perseverança. A perseverança vai produzir um caráter aprovado. Não ouviu aquela frase que às vezes se diz, fulano, ciclano, beltrano é mau caráter? E caráter, irmãos, é uma questão de escolha. Fulano foi predestinado a ser ruim. Eu aprendi que é uma questão de escolha. Eu sou o que eu quero ser. Se eu quiser ser um bom marido, um bom pai, um bom pastor, um bom cidadão, eu serei. Se eu quiser ser um tranqueira, a escolha é minha. Cada um faz a sua escolha e arque com as consequências. O cristão também. Se ele quiser ser um cristão de fé, de amor, de coragem, de ousadia, fiel a Deus, que se devota a glorificar o nome de Deus, ele será. Se não quiser, não será, Deus não vai obrigar. A Bíblia diz lá em Malaquias, Zacarias, não por força nem por violência, o Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Como a gente diz, a pessoa vem no culto, ela vem se ela quer. Tem gente que diz, eu não vou no culto porque eu não quero. É da pessoa, ninguém pode obrigar a pessoa a ir. A pessoa vem se quiser, ou se puder, a pessoa quer ir, mas ela não consegue ir, acontece alguma coisa, imprevisto, uma doença, uma visita chega, ou tem que trabalhar, é estudo, tantas coisas, ela não pode vir. Mas aquele que pode vir, não, estou em casa, não estou fazendo nada, já jantei, tomei banho,
Não posso ir no culto, mas eu não vou porque eu não quero. É a escolha da pessoa. Mas o Senhor quer que a gente faça as coisas de coração. Então isso produzirá um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai produzir em nós o quê? Esperança. Não se diz a frase, dias melhores estão por vir? Deus permita isso. Porque, irmãos, na esperança nós aguardamos coisas melhores. E a Bíblia diz que a esperança não decepciona. A esperança, irmãos, não traz confusão. A esperança realmente traz em nós um olhar para frente. Porque Deus também, diz a Bíblia, derramou o seu amor em nossos corações. O amor pela vida, o amor pelas coisas boas, o amor pelas coisas honestas, como Paulo diz, as coisas dignas, as coisas direitas. Então, como dar glórias a Deus, pastor, no meio da tribulação e das lutas? Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Por favor, alguém leia para nós. Isso. A vontade de Deus é que a gente glorifique a Ele no meio das provações, no meio das tribulações. Mas como, pastor, é difícil? Concordo que é difícil dar glória a Deus no meio das lutas, das provações, no meio da dor, no meio da tempestade, no meio da solidão, no meio da tristeza, no meio do sentimento de abandono, de traição. Mas a Bíblia diz, não sou eu que disse, está escrito na nossa Bíblia, na minha, tua, na nossa: em tudo dai graça, em tudo. A Bíblia não diz ali, e só quando você estiver feliz, quando eu estiver feliz. Não. Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Tudo, irmãos. Até quando a gente perde algo de muito valor, o ente querido às vezes vem a falecer. Não que a gente dá graças a Deus que aquela pessoa morreu, mas dá graças a Deus porque ela viveu, esteve do nosso lado, mas decidiu Deus que ela partisse. Tomou o Senhor para si aquele que lhe é querido. Mas a gente agradece, Senhor, te agradeço porque por anos eu estive do lado dessa pessoa querida. Mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, esposa, esposo, filho. Eu te agradeço pela vida que ele teve do meu lado, que eu tive do lado dele. Eu estou triste, mas eu te agradeço porque nós vivemos juntos. Uma vez estava do lado de um irmão na cidade americana, quando pastoreava a igreja lá durante 14 anos. E aquele irmão querido teve câncer. E nas últimas horas de vida dele, estava em casa. Ele tinha pedido para o médico tinha atendido o pedido que ele falecesse em casa. Ele não queria morrer no hospital, e ele morreu em casa. Câncer. E ele estava com muita dor. E um dia ele pediu para a esposa me chamar para orar por ele. Nas últimas horas de vida, eu fui lá, na casa dele. Eu sentei numa cadeira no lado da cama dele. E ele estendeu a sua mão, o seu braço, bem debilitado. Ele disse assim: pastor, me dá a sua mão. Ele apertou minha mão. Ele disse: meu amigo, está na hora de partir. Eu lamentei por a vida dele. Ele disse: o Senhor está me chamando para a eternidade. A partir dessa noite o Senhor não o verá mais. Aquela voz fraquinha, aquele irmão querido. Eu apertei a mão dele. Eu queria abraçá-lo, mas ele estava tão debilitado que eu fiquei assim com dó de às vezes machucar ele. Mas eu agarrei com a outra mão no braço dele. Falei: meu irmão, lamento você partir, mas eu entendo que o Senhor te chama, Ele é soberano. Eu não te verei mais, mas eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Eu ficarei e fico triste pela tua morte, mas eu vou agradecer pela vida que você teve e esteve do nosso lado. Eu fui embora. Não deu 30 minutos, a esposa ligou, disse assim, falou para a minha esposa: o irmão tal faleceu. Deus assim conforte a toda a igreja, e nós choramos muito. Voltamos lá, estava no meio do culto, saí no meio do culto, fui lá, voltei, e eu chorei muito, mas eu falei: Senhor, eu te agradeço pelo tempo que eu tive com esse irmão, com essa família querida. Eu nunca vou esquecer deles. Então, em tudo, eu aprendi na palavra a dar graças. Claro que a gente chora, Deus entende a tristeza de cada pessoa, de cada família, de cada casal, em cada cidade, casa, bairro, nação, mas é a soberania dele. Mas a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Até quando a gente pede alguma coisa, irmãos, às vezes de valor, um móvel, alguma coisa, dê graças a Deus, porque o Senhor vai confortar, vai ajudar. Claro, o valor de uma vida não tem preço, mas às vezes algo que a gente quer pede, um carro às vezes é levado embora, um emprego, dinheiro.
A gente agradece a Deus pela vida que Ele nos deu, amém? Não vivemos o dia de hoje? Vivemos, estamos aqui. Quantas pessoas estão nos hospitais agora? Quantas pessoas estão gemendo em cima de uma cama? Quantos estão infelizmente à beira da morte, porque a enfermidade tomou e a pessoa vai partir? Mas a gente tem que agradecer por tudo que Deus nos dá, pelo dia, pelo calor, pelo frio, pela garoa, pela chuva, pela abundância. Paulo diz: sei estar contente e alegre em todas essas coisas. Paulo agradecia a Deus, e nós também devemos agradecer e glorificar a Deus, mesmo que naquele momento o nosso coração não deseje. Mas a Bíblia diz que em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Então, por que nós vamos deixar de glorificá-lo? Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é Rei. As coisas na vida estão dentro do controle dEle. Às vezes muitas pessoas fazem apologia, né? Defendem os planos de Satanás. Não, vamos, irmãos, falar das coisas de Deus. Tudo está no controle dEle. Ah, mas porque Ele permite isso e aquilo? Porque está dentro da vontade dEle. Tem a vontade imutável e a vontade permissiva. Está dentro da vontade permissiva dEle. E acontece porque Ele permite para chegar à finalidade dos seus planos, não dos nossos. E a Bíblia me lembra, irmãos, as palavras de Isaías, que os planos de Deus não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. A gente faz um plano e Deus pode mudar tudo. Eu já fiz planos e Deus mudou tudo. E às vezes então eu falei: Senhor, é da tua vontade? Aí eu aguardo o comando de Deus. Eu pergunto: Senhor, devo fazer isso? Quero fazer aquilo? Tenho esse planejamento? Eu e minha esposa oramos: Senhor, é da tua vontade? Nós temos esse desejo, esse plano. E a gente aguarda. Que a gente aprendeu ao longo, desses 23 anos. Vou comemorar agora dia 12 de novembro, 23 anos de ministério, pastoral. Aprendi: pergunta ao Senhor, não toma decisões rápidas, principalmente aquelas mais difíceis. Ora a Deus, a gente ora, dobra o joelho na beira da nossa cama e a gente ora: Senhor, nós temos este plano, é da tua vontade ou não? E a gente aguarda. A não ser coisa corriqueira que a gente precisa decidir, é normal, mas coisas mais difíceis a gente espera. Por quê? Nós queremos glorificar a Deus depois, contar o testemunho: olha, nós tivemos esse plano, Deus confirmou, nós vamos nessa direção. Ou às vezes antes de acontecer tudo, Deus já deu a vitória, deu a resposta. A gente sabe que caminho que tem que seguir, tem que conduzir. Por quê? Haveremos de glorificar o nome dEle. E a terceira razão, irmãos, para dar glórias ao nome do Senhor, glórias a Ele, é a nossa reconciliação que Jesus produziu para nós na cruz do Calvário. Romanos 5, versículo 6 ao 11. Ele diz, nas palavras do apóstolo Paulo: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, muito mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A vida de quem? De Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem, em Jesus, recebemos agora a reconciliação. Reconciliar, irmãos. E quais eram as nossas credenciais diante de Deus antes da reconciliação? A Bíblia diz no versículo de número 6 que nós éramos fracos e ímpios. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz, a palavra, a santa palavra de Deus diz que nós éramos fracos e ímpios. E quais são então as nossas credenciais depois dessa reconciliação? Diz que nós somos salvos da ira, versículo 9. Versículo 10, salvos por sua vida, a vida de Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou, tornou novamente a vida. Versículo 11, somos reconciliados, fomos reconciliados. Quer dizer, reconciliados, quer dizer que há paz entre nós e Deus, e nos tornamos
amigos dele. Antes nós éramos inimigos. Por isso que muita gente não aceita Jesus, não quer Deus, não quer ir na igreja, porque no seu coração há uma revolta, quem sabe com as coisas de Deus. Por que Deus permite isso e aquilo? Irmãos, Deus não faz o mal para ninguém, a Bíblia diz. Ele não é tentado pelo mal e Ele não envia o mal sobre ninguém. Os males do mundo são coisas humanas e malignas. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses: não deis lugar ao diabo. Se eu der lugar ao diabo, eu faço tudo que não presta. Mas se eu der lugar a Deus, ao Espírito Santo, eu vou fazer tudo que é bom. Inclusive ir na presença, na direção de Deus. Eu quero ir para a igreja, eu quero adorar, eu quero louvar, como diz, culto de louvor e adoração. Eu quero ir para a casa do Senhor. Salmo 122, verso 1, quem é que lembra de cor aí? Quem lembrar, o pastor Eliseu vai pagar uma pizza para você. Quem lembra, né? A Bíblia diz: alegrei-me. Quem completa aí? Alegria, hoje é dia de culto. Eu me lembro quando era solteiro e não havia nem sido chamado para o ministério pastoral, que eu contava os dias da semana para chegar no sábado à noite, no domingo de manhã e no domingo à noite, porque a semana eu estudava, trabalhava, não conseguia ir na igreja. Falar: pastor, eu não venho porque eu estou estudando. Ele falou: Deus te abençoe, vai estudar, vai se preparar para a vida. E eu passava de segunda a sexta assim, com aquela ansiedade que chegasse sábado logo, para ir no culto de jovens sábado à noite, domingo de manhã escola dominical e domingo à noite o culto da família. E quando chegava, irmão, sexta noite eu pulava de alegria. Amanhã é sábado, amanhã é o dia realmente que eu vou me preparar para ir no culto à noite, e depois vou domingo de manhã na escola bíblica e domingo à noite estarei no culto. Eu ficava tão feliz, foram anos a fio que eu pensava dessa forma e ainda penso. Dia de culto é dia de nos alegrar. Às vezes para muitas pessoas dia de culto é dia de tristeza. Ai, tem que ir na igreja, ai, tem que me arrumar, ai, tem que sair de casa, ai, tem que fazer isso. Não, não é ai. O ai é dor. Eu me alegro porque hoje é dia de culto. Então a gente se arruma, amém ou não amém? Se arruma, né? Se prepara. Pode durante a semana não dá tempo de se arrumar tanto, né? Domingo, né? Que o pessoal tudo se arruma, chega nos panos nas igrejas. Não, mas durante a semana vem aquela corrida, mas a gente vai na igreja. Alguns irmãos chegam às vezes sem banho, sem gente. Pastor, eu estou cansado, estou arrebentado, mas eu vim, eu queria vir. Falei: amém, irmão. E tanto que durante a semana, os cultos da semana, a gente não demora muito, termina mais cedo, né? 9, 9h15, até 9h30, quando está muito bombando, 9h30, para os irmãos voltar para casa, poder jantar, tomar banho, descansar, porque no outro dia vai levantar de madrugada. Mas domingo a gente faz às 6 horas, pelo menos na igreja, né? Que dá tempo das 6 às 8, 2 horas, e às vezes até passa. E a gente glorifica a Deus. Domingo de manhã, outros trabalhos. Por quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A paz, a alegria, a motivação. Às vezes as pessoas procuram tanta motivação da vida, e a gente fala: a nossa motivação é Jesus Cristo, é o que Ele fez por nós na cruz. Ninguém morreu por nós na cruz, irmãos, a não ser Jesus. Então a gente se entrega a Ele todos os momentos. Senhor, eu me entrego para te adorar. Eu já te aceitei como meu Senhor e meu Salvador, agora eu me entrego para te adorar todos os dias, todos os momentos. Porque a Bíblia diz no versículo de número 11 do capítulo 5 de Romanos, que nós fomos reconciliados, nós somos amigos. E eu quero ler esse texto com vocês, João 15, né? Versículo de número 15. Eu creio que você sabe de cor, mas vamos ler só para ativar a memória, né? Para a gente aguçar a nossa memória. Está lá guardadinho na memória, mas só para a gente lembrar. João 15, versículo 15. João 15, versículo 15. Aleluia, Jesus, glórias a Ti. Quem pode ler para nós, meus irmãos? A consequência da reconciliação: nós somos amigos, temos proximidade com o Senhor. Não podemos dizer que somos íntimos, né? Isso é coisa do Senhor na eternidade. Nós somos amigos, né? E amigo é aquele que é chegado, amigo é aquele que entra na sua casa, amigo é aquele que você traz para perto, amigo é aquele que você fala bem, amigo é aquele que você quer bem, aquele que você deseja o bem, aquilo que você fala das coisas de Deus para Ele, para não te afastar das coisas celestiais. O amigo, ele te aproxima de Deus, não te afasta, te deseja coisas boas. Isso que Jesus disse: vocês não são mais servos, vocês são amigos, porque o que eu ouvi do meu Pai, eu fiz vocês conhecer. Então vocês não são mais distantes, são próximos agora.
Isso, irmãos, nos define a palavra reconciliação. Concluindo, Deus tomou a iniciativa de nos buscar, nos escolhendo para viver a glória, para a glória, repito, e louvor do seu nome. Versículo de número 16 de João, capítulo 15. Ouvimos o versículo 15, agora o versículo 16. Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, ou eu os escolhi conforme a tradução, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu. A paz prescreve isso, proximidade com Deus. Ele tomou a iniciativa, veio nos buscar, veio nos salvar, nos oferecer o perdão, oferecer a nós, irmãos, a oportunidade de uma nova vida, de uma vida diferente. E por isso que nós podemos dar toda a glória somente a Deus, porque só Ele fez isso. Não foi iniciativa nossa de ir até Deus, Ele veio até nós, Ele veio nos buscar. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos convida à salvação, Ele nos convida à libertação, Ele nos convida a uma vida de alegria, de paz, de perseverança. Por isso que nós podemos dizer, somente a Deus toda a glória. Não a nós, como diz lá em Salmos, mas Senhor, glória só ao teu nome, é o nome dele, que a Bíblia diz que é nome sobre todo o nome, acima do nosso. Vamos ficar em pé, queridos. A glória somente a Ele. Mesmo irmão e irmã, nas dificuldades, que possamos dar glória a Deus. É verdade, repito, não é fácil dar glória no meio das lutas, das dificuldades, no meio dos problemas, mas a Bíblia nos ensina isso. E não podemos negar a Deus o que é devido a Ele, a glória para o nome. É reconhecer que Ele é tudo em nós. Uma vez uma pessoa diz assim: pastor, tal fulano é tudo. Eu falei: negativo. Tudo que pode todas as coisas, nós não podemos, porque basta um resfriado, uma gripe, basta uma dor, irmãos, e a gente decai, vai de cama, infelizmente às vezes falece, desanima. Mas Deus é tudo, e Ele é tudo, Ele faz tudo por nós, basta nos entregarmos para Ele. Fechemos nossos olhos. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, a Tua palavra diz que Tu és o Senhor da glória, o dono da glória.